Esse talvez seja o vídeo que eu gravo mais indignado até hoje. Eu quase não consegui dormir nessa última noite, pelo tanto que isso ficou na minha cabeça, e eu imagino que ao terminar desse estilo, você terá o mesmo sentimento. Vamos direto ao ponto. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a urgência para a votação do PL 1904 de 2024. Esse projeto de lei, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, tem o objetivo de equiparar o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, tanto para a gestante quanto para o médico ou responsável pelo procedimento. E depois que essa urgência foi aprovada, a militância esquerdista, principalmente dentro do jornalismo, começou a atacar em peso, de forma coordenada, esse projeto de lei, espalhando mentiras absurdas, mas muito absurdas, a respeito dele para defenderem a sua ideologia. Eu deixo claro desde já, nesse vídeo eu não vou defender o meu ponto de vista, não vou defender nenhum posicionamento em relação ao projeto de lei em questão e nem vou induzir você, espectador, a tomar determinada posição a respeito dele. O que eu vou fazer aqui é desmentir as narrativas inventadas a respeito dele para que você saiba do que realmente esse projeto trata e, de posse das verdadeiras informações, possa formar a sua própria avaliação a respeito dele. Vamos lá. Historicamente favoráveis à legalização do aborto, a militância esquerdista, em especial dentro da Globo, utilizou praticamente todo o espaço da programação dessa quinta-feira na Globo News para espalhar mentiras sobre esse projeto de lei e induzir a população a se posicionar contrariamente a ele. As mesmas mentiras foram espalhadas também por artistas, como por exemplo Angélica e Paola Oliveira. E o que eu vou mostrar aqui, que são as provas de que os argumentos apresentados por todas essas pessoas são absolutamente mentirosos, também prova que essas pessoas ou não sabem ler, ou opinam sobre aquilo que não se deram ao trabalho de pesquisar sobre o que se trata, ou fazem parte também da milícia digital da esquerda que coordena pautas a serem adotadas com base em mentiras ou em fatos distorcidos, é claro, ataques a opositores e cancelamentos na internet. Tudo, absolutamente tudo que eu vou mostrar aqui pode ser comprovado por você, espectador, rapidamente pesquisando PL 1904 no Google. O primeiro resultado que aparecerá na sua tela é do próprio site da Câmara dos Deputados, onde você poderá acessar o inteiro teor do texto que existe até o momento para esse projeto de lei, e é justamente esse texto que essas pessoas têm ignorado completamente, seja de forma intencional ou não, ao replicar as mesmas mentiras. A primeira mentira absurda que está sendo disseminada a respeito do que se trata esse projeto de lei é baseada em casos de menores de idade. Pegando aqui como exemplo a publicação feita pela Angélica, ela usa uma frase que tem sido repetida quase que de forma unânime por esses militantes: criança não é mãe. Ela cita também dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que diz que 6 a cada 10 vítimas de abuso em 2022 tinham no máximo 13 anos. E diz ainda que se uma menina ou mulher é vítima dessa violência, com esse projeto de lei ela poderia ser punida por até 20 anos de prisão, enquanto o estuprador seria preso por no máximo 10 anos. Um dos comentaristas da Globo News também citou dados argumentando nessa mesma linha. Eu vou compartilhar aqui dados da advogada e professora da USP, a Luciana Temer, que foi ouvida pela Globo News, para a gente entender o fio da meada. 74% dos estupros no Brasil ocorre com meninas abaixo de 14 anos. Também na Globo News, Andréa Sadi argumentou de forma ainda mais absurda. Ela usou o exemplo de uma menina de 17 anos que foi abusada pelo próprio pai enquanto estava internada em um hospital. Estava falando para ele a respeito daquele caso, daquele pai, que a gente mostrou aqui ontem também, que abusou da filha que estava internada numa UTI. E aí, fazendo as contas pelos artigos do Código Penal, aquela menina tem 17 anos, ela estava, obviamente, não preciso nem falar, ela é uma pessoa vulnerável, estava numa UTI, não conseguia nem reagir, não conseguia nem se defender. O pai abusou dela sexualmente, segundo as imagens que a gente viu, revelado pelo Profissão Repórter da TV Globo, e ele foi preso, acusado de estupro de vulnerável. Qual que é a pena máxima para estupro de vulnerável? 15 anos. O que está prevendo esse projeto de lei que está em discussão na Câmara? Para mulheres que abortarem após 22 semanas, incluindo as que foram estupradas, até 20 anos. O primeiro ponto que já desmente por completo todas essas narrativas é muito simples e nem vem desse projeto de lei, mas da própria Constituição Federal. O artigo 228 da Constituição Federal assegura que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Ou seja, independente de quais sejam as alterações feitas, caso esse projeto de lei seja aprovado no Código Penal, menores
menores de 18 anos continuam sendo inimputáveis penalmente, portanto, as penas previstas não se aplicam a eles. Com isso, todos esses argumentos relacionados a crianças e adolescentes já são automaticamente anulados, pois eles não são objeto da discussão desse projeto de lei. E antes de trazer o segundo ponto que desmente todas essas narrativas, eu quero apenas mostrar aqui a argumentação feita por uma advogada especialista, ouvida ao vivo na Globo News. Maíra Recchia, que dando uma rápida pesquisada no Instagram, já descobri que ela se identifica como feminista, disse isso aqui. A gente tem uma legislação muito específica quando a gente vai falar no que diz respeito, muito embora a gente esteja discutindo a questão, né, da previsão do artigo 128 do Código Penal. O que a gente vê no projeto de lei é essa, e me chama muita atenção, essa questão das 22 semanas, a partir da 22ª semana, o que o relator ele coloca que existe a presunção, né, de viabilidade fetal. Hoje eu conversava um pouco mais cedo com uma colega civilista, que é a Silvia Marzagão, e ela me trouxe que, para além desse projeto de lei que trata do aborto, a gente tem uma questão no anteprojeto do Código Civil que também fala da potencialidade da vida intrauterina. Então, se você fizer o cotejo, se a gente fizer o cotejo desse PL 1904 junto com o anteprojeto de reforma do Código Civil, o que a gente pode ter é uma eliminação absoluta de qualquer hipótese de aborto legal, ainda que anterior à 22ª semana. A fala dela consegue ser ainda mais absurda que a das jornalistas, porque além do fato de repetir narrativas mentirosas, ela ainda é advogada e ainda por cima é especialista em casos assim. Eu não acho possível que uma advogada tenha sido tão irresponsável ao ponto de comentar ao vivo em um programa em rede nacional sobre um projeto de lei sem ter ao menos lido o texto desse projeto de lei. Então presumo que a completa distorção da realidade feita por ela seja por pura militância ideológica mesmo. Vamos agora ao texto desse PL para entender como esses argumentos são mentirosos. O PL 1904 propõe alterações nos artigos 124, 125, 126 e 128 do Código Penal. Ou seja, para começo de conversa, a advogada já mentiu ao dizer que tratava apenas do artigo 128. Mas vamos lá. O artigo 124 atualmente diz o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lo provoque, pena detenção de 1 a 3 anos. O PL 1904 propõe que seja acrescido 2 parágrafos. Parágrafo 1º. Quando houver viabilidade fetal, presumida em gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 desse Código. A título de esclarecimento, a pena prevista no artigo 121, que trata simplesmente de matar alguém, o homicídio simples, é de 6 a 20 anos de reclusão. Agora, o segundo parágrafo que o PL 1904 propõe, que seja acrescido ao artigo 124, é o mais importante deles e é o que desmente da forma mais clara possível absolutamente todas as narrativas que estão sendo espalhadas por militantes dentro da mídia. O parágrafo 2º diz o seguinte: o juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, essa redação deixa muito claro que cada caso tem suas circunstâncias individuais e, com base nelas, o juiz poderá mitigar a pena ou até mesmo deixar de aplicá-la. Agora eu resgato aqui os exemplos que estão sendo utilizados de forma imoral por esses militantes. Primeiro, o caso da menina de 17 anos abusada pelo próprio pai enquanto estava internada. Caso praticasse o aborto, mesmo que após a 22ª semana, pelo fato de ter 17 anos, ela não estaria sujeita à aplicação das penas previstas nesse projeto de lei, assim como não está sujeita à aplicação das penas previstas pelo Código Penal como é hoje. Ponto. Esse caso está resolvido aqui. Para os demais casos de estupro que estão sendo citados, de vítimas acima de 18 anos, o aborto continua sendo garantido por lei até a 22ª semana. E se por algum motivo a gestante que foi vítima dessa violência só conseguir realizar esse procedimento após esse marco temporal, o caso deverá ser julgado pelo juiz de acordo com as suas circunstâncias individuais. Portanto, a narrativa que está sendo usada, que é a dificuldade para encontrar estabelecimentos que realizem esse procedimento no Brasil e a consequente demora para conseguir realizá-los, tornaria impossível que o aborto legal fosse praticado, também é absolutamente
mentirosa. Voltando agora ao texto do projeto de lei, são propostos acréscimos também ao artigo 125, que trata de quem provoca aborto em uma gestante sem o consentimento da gestante, e ao artigo 126, que trata de quem provoca aborto com o consentimento da gestante. Para esses casos, também é estabelecido o marco temporal da 22ª semana para que, a partir dali, as penas sejam aplicadas conforme o delito de homicídio simples. E, por fim, ao artigo 128, que determina que não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e também em casos de estupro, propõe-se o acréscimo de um parágrafo único dizendo o seguinte: se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, não se aplicará excludente de punibilidade prevista nesse artigo. Eu chamo a atenção justamente para a redação desse parágrafo no artigo 128. Ele não diz que em casos de aborto após a 22ª semana, em caso de estupro, a pena necessariamente será aplicada. O que ele diz é que não se aplicará excludente de punibilidade, ou seja, quem cometeu o delito não estará livre de punição, mas não necessariamente será punido. E lembrando que cada caso deve ser julgado de acordo com as suas circunstâncias individuais pelo juiz. Bom, com todas essas provas, já nem é preciso mais dizer que os argumentos de Miriam Leitão também são mentirosos, não é mesmo? Então, a violência do estupro se segue à violência de uma lei contra a mulher. Uma lei que considera que a mulher é uma subcidadã, que ela não pode decidir o que acontece no seu corpo, que ela tem que aguentar todas as violências. E mais do que isso, o Estado a pune, obrigando-a a manter o resultado dessa violência por toda a vida. E ainda tem mais um ponto muito absurdo defendido na Globo News por Andréa Sadi, que é em relação à assistolia fetal. Eu já mostrei em outro vídeo aqui a apresentação de um parlamentar que é médico cirurgião pediátrico, em que ele mostrou no que consiste esse procedimento, que é basicamente injetar diretamente uma substância no coração do bebê, ainda dentro do ventre, para provocar a sua morte. Um processo comprovadamente doloroso, tanto que é proibido até mesmo em animais. Para contextualizar aqui, o Conselho Federal de Medicina havia proibido a realização desse procedimento no Brasil através de uma resolução. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa resolução, fazendo com que esse procedimento volte a ser permitido. Agora, veja o argumento de Andréa Sadi em relação a isso. É aquela técnica que é chamada de assistolia, que também é prevista, é uma discussão que o Supremo também já se debruçou, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma técnica que é realizada em abortos também previstos em lei por causa de estupro, só que é uma briga, é um duelo entre o Conselho Regional de Medicina e uma decisão que foi tomada pelo Supremo pelo ministro Alexandre de Moraes. O que a Câmara está dizendo agora? Não, a gente está debatendo isso. Só que o problema é que se você proibir essa técnica, você não faz, você também tira o direito da mulher que for abortar, ela que foi vítima de estupro, porque é um método seguro, é um método que de fato, como disse o Alexandre de Moraes, na decisão dele, entre outras coisas, é um direito que você tira da mulher. Não, você não ouviu errado. Ela argumentou que é um procedimento seguro de acordo com Alexandre de Moraes, um advogado que hoje está ocupando o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal por indicação política, mas que nunca foi um magistrado concursado, então continua sendo apenas um advogado. Um advogado suspendeu a decisão de médicos do Conselho Federal de Medicina a respeito de um procedimento médico. E para a jornalista militante, é a palavra desse advogado que vale. Preciso dizer mais? Ainda tem um outro adendo que eu preciso fazer a esse vídeo aqui, que inclusive nem estava aqui previsto no roteiro. Um dos argumentos que estão sendo utilizados também para criticar esse projeto de lei é de que ele resultaria em uma pena maior para uma vítima de estupro que após a 22ª semana praticasse o aborto do que para o próprio estuprador, porque a pena para estupro hoje no Brasil é relativamente baixa. Ontem, quando eu estava participando ao vivo de um programa do Fator Político BR, a apresentadora do programa, Berenice Leite, recebeu ali naquele momento informações de assessores parlamentares do deputado Sóstenes Cavalcante, que é o autor desse PL 1904, dizendo que ele pretende acrescentar ao texto uma proposta para aumentar a pena prevista para o crime de estupro, resolvendo assim da forma mais justa possível o problema. Afinal, o problema aqui não é que a pena para homicídio é muito alta, o problema é que a pena para o crime de estupro é muito baixa. Enfim, como eu falei lá no início do vídeo, ou esses militantes não sabem ler, ou são tão irresponsáveis a ponto de comentar sobre algo que não se deram ao trabalho de pesquisar sobre,
ou demonstram que claramente não têm o mínimo de caráter ao mentir descaradamente para manipular a opinião do seu público. No entanto, nada do que eu disse aqui tem o objetivo de induzir você a se posicionar a favor ou contra esse projeto de lei, tanto que, apesar de ter a minha opinião sobre ele, eu vou mantê-la guardada apenas para mim. O que eu fiz aqui foi apresentar para você o que realmente trata esse PL e, o mais importante, com provas, coisas que nenhum desses jornalistas fez, até porque se o tivessem feito, seriam desmentidos ao vivo. Agora, tendo acesso à verdade, você tem liberdade para fazer a sua própria análise e formar a sua própria opinião. Lembrando que a íntegra do texto desse projeto de lei está disponível no site da Câmara dos Deputados e para acessá-lo basta pesquisar PL 1904 no Google. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir, teoricamente, que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.